Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais malucas, mais paradoxais do futebol brasileiro recente. É uma história que, olha, mistura uma vitória espetacular com uma decisão nos bastidores que simplesmente não faz sentido à primeira vista. Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Como isso pode acontecer? Vamos tentar montar esse quebra-cabeça, peça por peça, para entender a demissão de um dos técnicos mais vitoriosos da história recente do Flamengo. A notícia caiu como uma bomba bem no meio da comemoração. Poucas horas depois de uma goleada histórica na semifinal de um campeonato, o clube vai lá e anuncia oficialmente: a era Felipe Luiz acabou. Uma decisão que pegou todo mundo de surpresa, inclusive, pasmem, o próprio treinador. Mas, calma, para a gente entender o tamanho desse choque, a gente precisa dar um passo para trás e olhar a trajetória do Felipe Luiz. Foi uma coisa meteórica. Em menos de 2 anos, ele foi de técnico da base a basicamente uma lenda no clube. Olha só a velocidade disso. Em março de 2024, ele assume o time sub-17. Apenas 6 meses depois, em setembro, ele já era o técnico do time principal. É uma loucura. E em 2025, ele comanda o time numa temporada que entrou para a história. Uma subida, assim, surreal. E essa ascensão, claro, se traduziu em títulos. Muitos títulos. Em pouquíssimo tempo, foram 5 troféus de peso. Para colocar em perspectiva, isso simplesmente iguala ele a lendas como Jorge Jesus, se tornando o segundo técnico com mais títulos na história do Flamengo. É uma marca impressionante, de verdade. E os títulos não vieram por acaso. Vieram com consistência. Ele manteve um aproveitamento de quase 70% em 101 jogos. Todos os números, todas as estatísticas mostravam uma passagem de enorme sucesso. Então, a pergunta que fica é, se tudo parecia tão perfeito, o que foi que deu errado? E é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. Aquele sucesso todo de 2025, de repente, deu lugar a uma crise profunda e totalmente inesperada logo no comecinho da nova temporada. O ano novo trouxe uma reviravolta dramática. O Flamengo perdeu 2 finais importantíssimas, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. As atuações caíram muito de nível e a imprensa já falava que era o pior início de temporada do clube na última década. Mas os problemas não eram só dentro de campo, não. Nos bastidores, começaram a surgir relatos de que o clima no vestiário já não era bom. Jogadores importantes estariam insatisfeitos, questionando as decisões do treinador. Aquela harmonia campeã de 2025 parecia ter sumido. E se não bastasse o problema com os jogadores, o desgaste chegou lá em cima, na diretoria. A relação com a alta cúpula ficou, digamos, delicada. E o ponto de virada parece ter sido justamente a negociação para renovar o contrato. O que deveria ser só uma formalidade acabou virando uma fonte de conflito. Tudo isso foi se acumulando e, bom, culminou nesse dia final, que foi no mínimo dramático e para o técnico totalmente inesperado. Vamos ver passo a passo como tudo aconteceu naquela noite. Essa sequência de eventos aqui é a chave para entender o absurdo da situação. Enquanto o time goleava em campo, o Felipe Luiz estava lá, dando coletiva dele super tranquilo, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo. A decisão, gente, já estava tomada, aquele 8-0 não mudou absolutamente nada. E a reunião final, aquela em que ele foi demitido, durou menos de meia hora. Foi isso, uma conversa rápida, direta e que selou o destino de um dos técnicos mais campeões da história do clube. Fim de papo. E para deixar tudo ainda mais bizarro, segundo relatos, o Felipe Luiz saiu daquela sala sem uma razão clara, sem uma justificativa oficial da diretoria. Ele foi informado do fim, mas não do porquê. Isso torna a situação toda ainda mais intrigante. Com uma final contra o maior rival batendo na porta, marcada para dali a poucos dias, o clube precisou se mexer. E rápido. A pergunta era, quem assume essa batata quente agora? E um nome já começou a ganhar muita força, Leonardo Jardim. Ele já tinha sido cogitado antes e, curiosamente, já estava no Brasil. Isso meio que indica que a diretoria talvez já tivesse um plano B engatilhado há algum tempo. E assim, a gente termina essa análise com uma pergunta que fica no ar, né? A demissão de um técnico tão vitorioso nessas circunstâncias tão estranhas levanta um questionamento muito maior. Será que os verdadeiros problemas do Flamengo estavam só no banco de reservas? Trocar o técnico vai ser mesmo a solução? Fica a reflexão.